Muito bem, voltamos com a segunda parte do nosso programa de hoje, entrevista da tarde sempre ao vivo, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Agora muito mais cultura e informação e agora também educação para você e sua família. Siga-nos nas redes sociais, isso mesmo, no Instagram e no Facebook, @oRioBranco, ok? Você pode me seguir também, @Muniz11, no Instagram e no Facebook, ok? Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Você que nos prestigia na capital e também no interior. Você de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, Xaba, Plasticastro, Acrealândia, parte de Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NET, HDTV, canal 15, ou pela internet, por meio do portal riobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco Cultura, ok? Boa tarde especial a quem é de Marechal Thaumaturgo, mora aqui em Rio Branco, e quem é de lá, de fato, também, e mora lá, porque hoje a cidade comemora 30 anos de emancipação político-administrativa. Na verdade, foi em abril, mas foram 10 municípios, para não ficar tudo num dia só, então cada um definiu uma data. Hoje, então, é o aniversário de 30 anos de emancipação político-administrativa do município de Porto Walter, lá no Vale do Juruá, ok? Muito bem. Aliás, não é Porto Walter, gente, Marechal Thaumaturgo. Tá bom? É porque são dois municípios longes e eles são longe da capital, de difícil acesso, mas são próximos ali, entre si. Pela primeira vez eu tenho o prazer de conversar agora com o Wanderson Schneider. Vamos falar sobre SAI Digital, Sistema de Ensino, diretamente do Paraná, em Curitiba. Seja bem-vindo. Tudo bem? Obrigado, Muniz. Boa tarde. Então, prazer recebê-lo aqui no programa. Obrigado. Obrigado aí pela calorosa recepção. Primeira vez aqui no Acre, né? E é um fato histórico, né? Então, eu represento o SAI Digital, somos um sistema de ensino, né? Estamos presentes em todos os estados brasileiros e faltava o Acre, né? Temos a grande satisfação de agora contarmos com uma escola parceira aqui na cidade. Legal. Curitiba, no Paraná, não só Curitiba, mas várias cidades do Paraná começam a despontar em nível, começam não, são referência em nível nacional em vários aspectos. Por exemplo, na questão dos purificadores de água, tem várias empresas de lá que exportam para outros estados e também para outros países. Sistema de ensino também já existem outros lá. E agora você me fala do SAI Digital, que é um outro sistema. Vamos falar um pouco sobre isso. Se a gente levar de ponto de vista da indústria, né? Então a região geográfica onde nós estamos localizados, ela potencializa muito a questão da facilidade de escoamento. Mas se a gente analisar também o histórico em relação ao o número de universidades e de grau, né? De escolaridade, então a gente concilia, né? A mão de obra qualificada com a possibilidade de escoamento dessa produção. Então, temos fatores aí que predominam, né, e fortalece o fornecimento de matéria e conhecimento também para as outras regiões. Ou seja, a probabilidade do aluno, do estudante, tornar-se um profissional, lá mesmo na região é real. Lá mesmo ela é absorvida por essa mão de obra mesmo, pela sua qualificação. Aliás, isso é uma característica muito forte do Sul, né? Não só do Paraná, mas do Sul, de um modo geral. Há essa tendência, né? Mas vamos falar um pouco mais desse sistema. Eu sei que, você me falou agora há pouco, são mais de 800 escolas já. Aqui, a primeira é a Vita. Isso. É isso? Isso. A professora Sheila está aqui com a gente. Logo, logo ela vai voltar aqui para falar também sobre. E já deixando um convite, né? Quem quiser conhecer a estrutura da escola, então estamos ali na rua Rio de Janeiro, né? Eu falo estamos porque eu sou assessor da escola, de forma bem carinhosa eu me incluo na equipe, claro, né? Mas a escola está localizada na rua Rio de Janeiro, 1455. Como ponto de referência, temos ali a panificadora Bessa, ela fica bem ou a escola Diogo Feijó, em frente. Em frente. É isso. Tá? Então, o SAI, né? Somos um sistema de ensino hoje que mais cresce no Brasil. Então, nós já tínhamos no nosso DNA, no nosso sobrenome, o digital, né? E a partir da pandemia, a gente teve vários desafios, né? Que foram auxiliar as escolas a permanecer a conexão com esses alunos, né? As escolas tiveram suas portas fechadas, mas a sua essência, elas tiveram que continuar através do ensino remoto, né? Me tira uma dúvida aí. O nome digital, mas tem papel ainda? Com certeza. Tá, baseado em apostila ou em livros? Nós temos 4 volumes anuais, né? Então, nós já desmembramos o nosso material em 4 volumes justamente para garantir um pilar que nós temos da hiperatualização. Então, por exemplo, o tema da Covid
está lá trabalhando na matemática, trabalhando com gráficos, na geografia, o desastre de Brumadinho e outras atualidades a gente já consegue trazer dentro do nosso material. E o digital vem do nosso sobrenome da tecnologia, né? Então nós trazemos uma tecnologia relevante a favor da educação. Por falar em relevante, até que ponto é importante, que são importantes, digo, essas atualizações? São importantes porque a gente precisa desenvolver o hábito do aluno em relação à leitura. Então, por isso que nunca nós vamos deixar de lado o livro físico. O que nós trazemos? A tecnologia a serviço da aprendizagem, né? Então, a partir do momento que o aluno ele tem essa possibilidade de atualização, o professor também consegue trabalhar em sala de aula de forma contextualizada, né? Então, o aluno não é mais, fica limitado a aprender em caixinhas, né? Okay. A gente entende que as ciências, elas perpassam em todas as áreas. Vamos pensar algo além da caixinha, né? Exatamente. Tá. Além aqui de Rio Branco, existe a presença de você já em outros municípios acrianos, não? Não, é a primeira escola. Então, a gente marca um momento histórico aqui no seu programa, Moniz. Então, nós somos a primeira cidade... Muito obrigado pela preferência. Volte sempre. A estrelinha que faltava para nós era aqui, agora ela se formou. É a nossa primeira escola no Acre. Tá. Então, para nós é coisa nova. No Brasil, nem tanto. Ela existe há quanto tempo já? O sistema. 5 anos. 5 anos. E ou seja, as metas de vocês, as expectativas estão sendo atingidas? Alcançadas. Depois da pandemia, nós crescemos aí 6 vezes nosso tamanho, né? Hoje a gente já está com mais de 800 escolas. E como é que vocês se viraram durante a pandemia? Então, é algo até curioso e para nós é satisfatório, porque todo esse aporte que nós já dávamos para as escolas já existia. E nós fomos muito mais procurados durante a pandemia. Então ele foi só, digamos assim... Foi no momento certo, ele foi aprimorado. A gente já trabalhava com o livro digital, a gente já tinha uma plataforma onde o professor poderia agendar momentos com os alunos, e tudo isso se evidenciou mais na pandemia, né? Então aquilo que já era feijão com arroz para nós começou a ser o diferencial para as escolas passarem esse período da pandemia e até onde a gente recebeu novas escolas com o desejo de fazer adesão. Há quem diga que, pelo menos no ensino de primeiro e segundo grau, logo a questão presencial, a tendência é acabar. Qual a sua opinião sobre isso? O momento ele não pode acabar. Na verdade, a gente tem que conciliar. Quando a gente fala do ensino híbrido, né, a gente precisa sim que o aluno vá para a sala de aula, ele tenha a troca com o seu professor, ele tenha o convívio com os seus colegas. A partir do momento que você tem a tecnologia, seja ela, por exemplo, nós disponibilizamos videoaulas através de um QR Code no livro do aluno. Nós temos atividades onde o aluno consegue acessar com o QR Code e tem ali a resolução, né? Então, isso acelera e isso dá possibilidade para ele criar um ritmo de estudos, mas jamais vai substituir essa energia e essa troca em sala de aula. Então, nós precisamos das duas coisas. E quando a gente fala, então, de remoto, para o aluno adulto é diferente, mas quando a gente fala de uma criança, quando a gente fala do adolescente, ele precisa estar em sala de aula e ter essa troca com os colegas e os professores. Evidentemente que vocês devem acompanhar o desempenho de cada escola e também dos alunos em região para região. Como é que está sendo aqui na nossa região as parcerias que vocês firmaram já? Então, assim, nós vamos levar em consideração as regiões mais próximas, né? Então, vamos, por exemplo, Manaus, né? Então, nós temos um avanço muito grande em continuar um processo de retomada. Pode ser a melhor escola, pode ser o melhor sistema de ensino, mas todas tiveram impactos na pandemia devido às questões socioemocionais, né? O conteúdo, digamos, ele foi prejudicado para os alunos em função do socioemocional, né? Então, agora, todas as escolas precisam fazer uma retomada, um nivelamento para esses alunos. Wanderson, sem querer aqui malhar o sistema público de ensino, mas eu acho que no momento em que o setor privado faz a sua parte, talvez até além, no geral, nós temos aí uma educação de péssima qualidade no Brasil, comparado, inclusive, com outros países aqui do próprio continente. Você sonha com dias melhores, pelo menos a médio prazo? Já que falar em curto prazo seria uma utopia. E é isso. Eu até... É engraçado, né? Nos bastidores eu estava ali, fui recepcionado pelo Narciso e a gente estava falando justamente sobre educação, né? E exatamente faltam políticas públicas, né? Então, realmente a gente tem
Durante a pandemia foi comum falar, estamos todos no mesmo barco, mas infelizmente nós não estávamos, né? Tínhamos escola com toda a parte tecnológica, com todo o apoio e tivemos alunos que realmente eles ficaram aí um bom tempo sem ter conteúdo, sem ter uma interação com o professor. Então, infelizmente, ainda na educação pública, a gente tem um grande abismo e faltam políticas públicas que incentivem isso. Tanto incentive o aluno, mas também que valorize os profissionais da educação que, assim, dedicam seu tempo nas escolas. Claro que estamos indo além do nosso limite, porque aqui seria, em tese, a educação do primeiro e segundo grau, Sim. Mas, assim, até as universidades públicas, inclusive as federais, que conseguiram se destacar, estão se nivelando por baixo. É um motivo de muita preocupação nesse sentido. Hoje a gente vive um sucateamento, né? A gente vê que recursos estão sendo limitados e até limitando as pessoas em relação à própria pesquisa e extensão, né? Sim, complicada a situação. Tá, qual é a expectativa de vocês agora com essa parceria com o Colégio Vita? Então, assim, o Colégio Vita é um colégio onde pessoas têm uma ampla experiência na cidade, a nível, né, de educação, e agora, então, soma-se essa experiência com um grande sistema de ensino, né? Então, a gente está muito feliz, muito confiante que o colégio vai aí plantar e colher bons frutos, né, de excelentes resultados aqui na cidade. Por falar em plantar e colher bons frutos, vocês têm um acompanhamento, há uma evolução contínua do sistema de vocês? Sim. De região para região? Então, Sul, Sudeste, Norte, Nordeste? Nós disponibilizamos para todos os nossos parceiros, as escolas parceiras, simulados e exames. Sim. Porque são através dos resultados que a gente diagnostica e elabora ações, né? Tá, mas nesse caso então, nós temos um acompanhamento, sim, de todas as escolas. Certo, me desculpe, mas eu vou ser um pouco mais incisivo. Mas a avaliação é da escola, do sistema ou do aluno em si? Nós avaliamos o aluno. Quem preenche a prova é o aluno. Mas automaticamente nós comparamos como está aquela turma e também analisamos como está aquela escola e como está a região como um todo. Eu sei, talvez seja um pouco além do seu limite, mas acredito que pode ser que sim ou não. Mas você acha que o Enem como está é a melhor ferramenta para a gente avaliar o nosso desempenho mesmo? Dessa forma, como está posta e também para o aluno, ele está muito incerto, né? A gente tem mudanças aí no novo ensino médio, que o novo ensino médio, ele aconteceu sim na rede privada, né? Mas ainda para a educação básica, pública, ele ainda está pedalando. E aí nós colocamos todos esses alunos de uma única forma de se avaliar, né? O governo criou recentemente a história da escola em tempo integral. A rede pública também, acho que já fazia isso há algum tempo. Não todos os dias na semana, algumas escolas, outras sim. Você acha que pode ser aí o início da solução, então, para a gente ter uma educação de melhor qualidade? Acredito que sim. A carga horária e também quando você prepara esse profissional, esse aluno, na verdade, para a sua vida pessoal e profissional. Se a gente comparar modelos de educação que deram certo, por exemplo, Estados Unidos, Finlândia, a gente tem uma carga horária muito maior, né? Então, o Brasil ainda a gente precisa desenhar uma proposta mais ampla de educação, né? Pensando sim na educação básica, mas pensando também nas potencialidades desses jovens. Sim. Mas aí, nesse caso, não passaria pelo mesmo modelo de alguns países aí que não adotam, na verdade, especificamente as disciplinas como História, Geografia, Português e Matemática, e sim temas. Isso. Por exemplo, nós ofertamos para as nossas escolas parceiras Cultura Maker para o ensino médio, Educação Financeira, Trabalhos e Mudanças Climáticas. Então, a gente já desenvolve ele para a vida pessoal e profissional, além de um projeto de vida. Nesse caso, a gente estaria mais próximo, então, professor, a teoria em sala de aula e a prática lá na vida real, é exatamente. Isso? Aproximar cada vez mais? Isso, é você aprender fazendo, né? Aristóteles já trazia essa ideia, de você aprende quando você faz. Então, a gente tem muita cultura do mão na massa, o faça você mesmo. Então, a gente precisa conciliar sempre teoria e prática. Por isso que a gente trabalha muito com projetos. Que aí, enquanto você tem um desafio, né, você precisa trazer todas as suas habilidades que você aprendeu nas diversas áreas do conhecimento em função daquele problema, né? Então, nesse caso, poderíamos estar aí a aliar a preparação acadêmica com a qualificação profissional. Exatamente. E até porque, se a gente for... Voltando aqui ao ponto da educação pública, a gente tem um índice muito grande de evasão escolar na primeira série do ensino médio,
porque ele acaba tendo que deixar a escola e indo para o mercado profissional. Né? Então, a partir do momento quando você no ensino médio... Então, o fator socioeconômico influencia aí. Influencia. E aí, na educação privada, você trabalha no sentido macro. Você trabalha a educação geral básica, você trabalha uma formação socioemocional, você já traz para ele um projeto de vida, você já coloca ele em contato com outros profissionais. Então, você já vai trazendo, ele já vai degustando o que seria, né, o que faz um advogado, o que faz um comunicador, um jornalista, medicina e assim vai. Né? Conversei aqui então com o professor Wanderson Schneider, falamos sobre saia digital, novo sistema de ensino aqui, porque no Brasil já existe há algum tempo. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui. Quer ainda acrescentar algo? Fica à vontade. Muniz, eu quero agradecer muito vocês, parabenizar o trabalho, né? É sempre bom falar de cultura e falar de educação. Quero deixar aqui então o telefone, né? Da nossa escola parceira aqui na cidade, então vocês podem entrar em contato através do telefone 3225-7610 ou pelo número 99604-9204. Pode repetir. 99604-9204. E aí também a gente está localizado na rua Rio de Janeiro, 1455. O bairro ali é o Abraão Alap. Relativamente próximo aqui à TV Rio Branco. Em linha reta, uns 300 metros no máximo. Isso, estamos aqui perto dessa casa. Muito bem, foi um prazer. Sucesso. Igualmente. Seja bem-vindo a Rio Branco. Obrigado. A primeira vez? Primeira vez. A primeira vez nunca esquece. Exatamente. Volte outras vezes, tá bom? Obrigado. Boa tarde também à professora Sheila. Seja bem-vinda, professora. Depois do intervalo, a gente volta para continuar falando em cultura, viu? Isso. Educação é cultura, cultura é educação. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o André Ariosto, cineasta, jornalista, empresário de sucesso e outras coisitas mais. Também pré-candidato a deputado estadual pelo MDB. Agora faltam 15 minutos para as 2 da tarde. Até já.